Olá, saudações, Pai do Senhor. Bora aí para mais um vídeo, mais um registro bacana. Sejam muito bem-vindos aí. Fazer mais uma gravação. E enquanto você vai vendo a paisagem aí, deixa eu falar algo importante, né? Nós estamos vivendo uma época de muita política, né? A política tá à flor da pele. A gente vai nas redes sociais e tudo é política e tal, né? E eu não quero falar de política, mas eu quero falar de governo. Então, na Bíblia está escrito no Salmo 33, no versículo 12, né? E o salmista Davi escreveu que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmos 33, no versículo de número 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se nós que eu digo o povo brasileiro, de modo geral, né, víssemos a empolgação que o povo está tendo com o assunto política, víssemos essa mesma empolgação, mas se o foco da conversa fosse Deus, eu acho que as coisas seriam muito mais fáceis. E é porque eu já vi várias eleições, várias campanhas políticas, vários governos, homens bem intencionados, mulheres bem intencionadas, que entram na política com o desejo ali de fazer a coisa certa. A gente não pode generalizar por causa de alguns que são desonestos, né? Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu nem vou votar, eu não voto para mais ninguém. E eu creio que a gente não pode ser dessa forma, porque tem um ditado que diz que aquele que poupa o lobo ali, né, o predador, ele poupa o predador e aí ele sacrifica a vítima, né? Se o lobo vai atrás da ovelha, porque é o papel do lobo, é o instinto natural do lobo, ele é um predador. E se o pastor ali, né, por amor aos animais, ele poupa o lobo, ele sacrifica as ovelhas, porque o lobo vai comer as ovelhas. Então, nós devemos fazer o melhor que nós pudermos, não perder a esperança na política, porque nós estamos envolvidos nela, querendo ou não. Devemos, né, escolher ali uma pessoa, um candidato que nos pareça ser alguém bem intencionado, porque a gente encontra. Mas eu votei em algum lá e tal, e deu errado, se corrompeu. Acontece. Mas se nós não votarmos, não escolher, aí as pessoas que são as más intencionadas, elas vão lá e votam e elegem aquela pessoa que verdadeiramente é ruim. Então nós devemos sim fazer o nosso papel. Eu, por exemplo, não torço para nenhum partido, não sou partidário, né? Não sei se a palavra é essa, mas eu vejo ideias de um candidato. Se aquela ideia, se aquele projeto, se aquilo me agrada, vai de encontro aos meus ideais, né? Aquilo que eu tenho em mente, valores, eu votarei no candidato.
eu não vejo o partido, mas o candidato. Mas como eu disse que não falaria de política, de nada adianta eu escolher o melhor candidato político, o mais bem intencionado, porque o melhor dos homens, o mais bem intencionado dos homens, pode escolher alguém que a gente fala assim: meu Deus, esse é, ou essa é aquele ou aquela que eu estava esperando. A gente escolheu uma pessoa dessa. Mas se não for Deus, se não for o temor ao Senhor, é um risco muito grande desta pessoa ela se corromper. E nós devemos ser justos nas nossas ideias. O salmista Davi também escreveu um outro salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 37, no versículo 25. Onde ele escreve, ele diz mais ou menos assim, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar assim. Ele diz que fui moço e agora estou velho, mas nunca vi desamparado um justo, e nem sua descendência mendigar o pão. Veja bem, isso está na Bíblia. O salmista Davi dizendo que ele já viveu sua vida toda ali, desde a sua juventude até a sua velhice, ele nunca viu um justo desamparado, e nem a descendência desse justo mendigar o pão. Isso é muito forte, porque a Bíblia, ela não erra, ela não mente. A Bíblia não é um livro qualquer, onde qualquer um pode colocar lá, como se fosse uma biografia, algo desse tipo, e contar mentiras. Aquilo que você vê na Bíblia foi inspirado por Deus. Toda palavra é inspirada por Deus. Lógico que há palavras daquilo que a gente deve pegar como exemplo para fazer, ou palavras de repreensão, de direção para a gente não fazer, né? Tipo assim, não faça isso porque vai dar errado. Mas neste caso, o salmista está dizendo, dando um testemunho, que durante toda a vida dele, ele nunca viu um justo ser desamparado, e nem os filhos, a família, a descendência mendigar o pão. Mas aí vem um problema, né? Eu não quero ser pessimista, eu não gosto muito daquelas frases que diz assim: ah, fulano é muito bom, mas aí que vem, né? A gente começa falar mal, né? A gente começa a apontar os defeitos. Não é isso. Mas o que está escrito em Romanos, no capítulo 3, versículo 23 e 24, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui diz que nenhum é justo, nenhum ser humano é justo, porque todos nós somos falhos, somos fracos, pecadores, né? E o homem que se examina com sinceridade sabe disso. E eu não preciso dar exemplo de falha humana, de desvio de caráter. Cada um, a sua consciência fala consigo. E então o que fazer? Se não há nenhum justo, né? Se não há nenhum justo, então deu ruim, podemos dizer assim. Mas aí no versículo 24 de Romanos, lá do capítulo 3, olha o que está escrito: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso demais. Que pela graça que há em Cristo Jesus,
nós nos tornamos justos, mesmo mais pecador dos homens, mesmo mais falho, né? E nós somos justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, nós devemos depositar a nossa confiança em Cristo e ser justificado por Ele, nele. E aí tomar posse dessa passagem que escreveu o salmista Davi, de que o justo não passará por necessidade. Então nós não somos justos, mas nós somos justificados em Cristo. E uma vez justificados em Cristo, nós temos o testemunho da própria palavra, que nós nunca passaremos por necessidade, nem nossa família. Aí nós devemos fazer as duas coisas: votar, buscar com consciência, com sabedoria, mas não colocar a nossa confiança, a nossa esperança no homem, mas em Deus. Porque Deus está acima de toda a autoridade. Não há autoridade instituída se não for da vontade de Deus. Isso também está na Bíblia. Mas quem cuida de nós é o próprio Deus. Então, querendo ou não, resumindo a história, nós somos envolvidos pela política, querendo ou não. Nós somos obrigados a viver uma vida, exercer a nossa democracia, ainda que nós temos a desconfiança de que não vai adiantar nada, né? Porque o brasileiro anda muito decepcionado devido ao que vem de anos e anos para trás. Agora eu vejo uma luz no fim do túnel, né? Uma esperança. Vejo muitos que estão aí retomando, né, o seu orgulho da pátria, né, a vontade de honrar a bandeira. Isso é muito bacana. Mas o que eu quero dizer é que ainda assim, tendo esse fio de esperança que está surgindo aí, que a nossa confiança possa estar firmada primeiramente em Deus, naquele que não falha, daquele que não erra, aquele que não se corrompe, aquele que não se vende. Deus é aquele que não muda. E o caráter de Deus, ele é perfeito. E ele pode todas as coisas. Então nós devemos, com a nossa capacidade, eleger um político, e com a nossa alma, com a nossa vontade, com o nosso espírito, eleger um Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas é boa essa palavra, não é? Uma palavra que nos dá entusiasmo, nos dá ânimo. E se você gostou dessa palavra, eu te peço, né, para deixar seu joinha, seu like. E Deus abençoando, vamos trazer mais vídeos aí, interagindo com vocês aí. Bacana? E eu sou o Valdir Carvalho, esse é o nosso canal Viajando com Cristo. Certinho? Pai do Senhor Jesus. Tchau, tchau.